E o nosso objetivo aqui hoje, face aí a todas as dúvidas que nos têm chego no decorrer dessas semanas, né? No dia 1º de abril passado, foi editada aí a medida provisória 936, que trouxe muita polêmica, muita dúvida. Então, qual que é o objetivo do Sindicato Rural nesse momento? É dar esse apoio para os nossos produtores, né? Nos chega a informação por WhatsApp, por telefone, por e-mail, mas a gente sabe que essa informação, uma vez que conseguimos passar ela dessa maneira, talvez ela seja muito mais fácil de ser absorvida, né? E o objetivo aqui realmente não é ficar dando termos técnicos, né? Porque a gente tem que ter em conta que o nosso público hoje ele precisa da resposta simples que ele possa realmente aplicar no dia a dia dele, na rotina dele, né? Então, a nossa ideia de promover essa live foi justamente isso, né? Tentar passar para o nosso produtor rural, para o empregador em geral, né? As possibilidades que ele tem para enfrentar a crise. Eu acho que é uma crise que ninguém estava preparado para ela, a gente sempre acredita que está pronto para qualquer adversidade, ou porque tem um capital, ou porque isso, ou porque aquilo, e aí, de repente, nós vemos uma situação que pensamos, caramba, mas uma pandemia, quando na minha vida eu ia imaginar que eu ia enfrentar isso, né? Então, esse momento também serve para medir nossa capacidade diante da crise, né? As nossas alternativas, no momento que todo mundo critica muito, e nós temos que buscar aí a criatividade para enfrentar, para levar o nosso negócio adiante. A princípio, o nome dessa live era para ser, né, a explicação sobre a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada de trabalho. E aí o nosso presidente, Gildo Saito, ele fez um comentário muito relevante, até para modificar aqui nossa chamada, e eu achei muito pertinente. Ele falou assim, olha, tem que ficar bem claro para toda a comunidade, para a população em geral, para os produtores, para os empregados, que o empregador ele não quer tirar empregos, todo o contrário, ele depende da mão de obra para se promover, para levar a empresa dele adiante, para fazer o país crescer. Então, nós temos que passar a informação de modo que dê a sensação de que o nosso objetivo é realmente o trabalho. Nós trabalhamos, o produtor rural acredito que a maioria dos empresários, né, estão lá no dia a dia, pessoalmente, né, na lida, mas o produtor rural, sobretudo, na minha opinião, é dos que mais está. Ele está pessoalmente envolvido em todo o processo ali de produção, né? Ele sai de manhã, ele acorda 4, 5 horas da manhã e vai na lavoura e ele começa todo o trabalho junto com os trabalhadores, né? Então, ele também sabe da necessidade de cada um daquele trabalho, ele sabe da força de trabalho que a agricultura move nesse país, né? Então, nosso objetivo aqui é justamente isso, de uma maneira leve, de uma maneira simples, passar para vocês os termos dessa medida provisória, ela pode ajudar vocês, né? Então, para começar, antes da medida provisória 936, tinha saído uma anterior, que era 927. Essa tratava de um assunto polêmico também, que era a suspensão do contrato, só que, claro, ela não dava para o trabalhador possibilidade de ter ali uma parte do salário dele paga pelo governo, né? Então, o contrato de trabalho poderia ser suspenso, e aí foi muito polêmico, porque naquele momento disseram não, porque o empregador tem que colocar o empregado para fazer um curso de capacitação, né? E aquilo gerou muita polêmica. Naquela semana, passado uns dias, essa parte da medida foi revogada, né? Porque, claro, não faz sentido uma pessoa desempregada ter cabeça para fazer cursos de qualificação, sabendo que vai chegar as contas para pagar no fim do mês, né? E mais que nada, se a medida é o isolamento, não tem sentido eu promover cursos de capacitação onde a pessoa tem que sair da residência dela e se locomover a algum lugar, muitos deles não têm internet, a pessoa dificilmente vai ter dinheiro para pagar uma conta de internet, né? Então, foram muitas críticas e algumas delas muito bem fundamentadas em relação a isso, e aí acredito que, como correção, o governo logo veio com a medida provisória 936 de 2020 para tentar, aí, de certo modo, consertar aquilo que tinha ficado mal resolvido lá atrás. Então, essa medida provisória 936, ela traz 3 assuntos muito importantes, né? Um deles é a possibilidade da redução do contrato de trabalho, a outra é a suspensão do contrato de trabalho e esse benefício emergencial de R$600 aí que está sendo tão comentado, né? Então, vamos começar pela redução do contrato de trabalho, né? Pela redução do contrato, que significa, eu vou reduzir a jornada de trabalho do meu empregado
e vou reduzir proporcionalmente o salário dele. Como é que isso vai ser? Enfim, eu posso aplicar 3 percentuais de redução: 25%, 50% e 70%. O que vai acontecer? Eu vou fazer um acordo individual com esse trabalhador. E por que um acordo individual? Porque assim, a medida fala que para aqueles trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos, que dá R$ 3.135, eles têm capacidade de negociar com o empregado essa redução, né? Até porque, pelo seguinte, ele não vai ter uma perda salarial tão grande, porque a redução que o patrão fizer, o governo vai compensar. Então, a redução de salário para ele vai ser mínima. Então, por isso, essa possibilidade de fazer essa negociação, esse acordo individual. Para aqueles empregados que ganham mais que esse valor, aí precisa sim ter a participação do sindicato, que é o que a gente chama de negociação coletiva, né? Por quê? Porque para esse a perda salarial já vai ser mais considerável, né? Um empregado que ganha 5, 6 mil reais, se o patrão reduzir para ele aí 50%, o salário dele já vai cair pela metade. E o que o governo vai repor para ele não vai ser suficiente para compensar essa perda salarial que vai haver por essa redução de jornada. Então, é por isso que, para quem ganha acima de 3 salários, há necessidade da participação do Sindicato dos Trabalhadores. É um procedimento bem simples. Nós temos aqui praticamente uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. São pessoas, o seu Benedito, a doutora Caroline, que sempre estão muito prontos a nos atender e tentamos negociar com eles todas as situações. E nosso objetivo realmente é que não haja demandas, que não haja problemas na justiça, que o produtor consiga levar para o trabalhador dele a capacidade de entendimento, né, e qualquer dúvida que tenha também de poder chegar lá no Sindicato dos Trabalhadores e sentir que se fala a mesma língua em ambos os sindicatos. Nós não estamos aqui para competir, nós estamos para nos ajudar, né? Então, nesse ponto, o sindicato tem respondido muito bem, porque nós fazemos esses acordos, encaminhamos para eles por e-mail, porque o objetivo é isolamento social, então todo o trabalho que a gente pode fazer no sentido de evitar o trânsito de pessoas nós temos feito, né? E eles recebem e nos respondem em poucos dias, com muita brevidade, a anuência deles para esses acordos que estão sendo feitos. Nós aplicamos dentro do Sindicato Rural a regra geral, que é de enviar todos os acordos para eles. Então, independente do valor do salário, todos os acordos, seja de redução, seja de suspensão, nós passamos sim pelo crivo do Sindicato dos Trabalhadores, porque nós entendemos que isso é uma garantia jurídica para o produtor rural, né? Para o sindicato de lá saber que nós estamos fazendo o nosso papel bem de orientar, para o produtor sentir confiança, para o empregado também ficar seguro de que o que está sendo feito de forma adequada, de acordo com a lei, né? Então, a redução, ela consiste nisso. O empregador, ele vai reduzir a jornada do trabalhador dele, por exemplo, se meu empregado trabalha 8 horas por dia, ele vai trabalhar 4 horas por dia, e ao mesmo tempo também, eu vou reduzir o salário dele. Então, eu vou pagar para ele só 50% dessa jornada. E aí, os outros 50%, como é que fica, doutora? Bom, os outros 50%, quem vai pagar para ele é o governo, é o Ministério da Economia. E como é que eu vou fazer isso, doutora? Bom, a partir do momento que se firma esse acordo individual, nós temos 10 dias para encaminhar esse acordo para o Ministério da Economia. Tem um site do Ministério da Economia, um portal, que depois eu vou deixar todos os links na nossa própria página do sindicato, para que vocês acessem. Enfim, depois vai ser aberto aí um perguntas e respostas, e a semana toda eu estou à disposição para esclarecer, mas o nosso objetivo hoje é realmente passar aí a informação básica, que é o que mais nos tem consultado nesses últimos dias, né? Então, a redução consiste exatamente nisso. Eu reduzo a jornada do meu trabalhador, eu reduzo o horário na mesma proporção da redução, da redução do salário, então metade da jornada, metade do salário. A outra metade, quem vai pagar é o governo. Como é que vai ser esse pagamento? Eu vou fazer o cadastramento desses acordos individuais, depois de haver enviado eles, ou enviando eles, né, imediatamente para o sindicato da categoria, né? E uma vez cadastrado esses acordos,
o Ministério da Economia tem o prazo de 30 dias para começar a fazer esses pagamentos, né? Então, nós, dentro do sindicato, nós criamos já um modelo de acordo nos termos da medida provisória 936, exatamente naqueles termos, né? Para ficar claro para o trabalhador também que o empregador está seguindo à risca o que foi ali determinado. E aí, nós encaminhamos isso para o empregador preenche, coloca lá a opção dele 25%, 50% ou 70% da jornada, nos remete, a gente faz o envio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e, na sequência, fazemos o cadastramento no portal do Ministério da Economia. Feito isso, aparece lá a informação em processamento, nós já sabemos que o governo vai considerar a data desse envio para pagamento. Então, a partir da assinatura desse acordo é que se considera essa data para pagamento, por isso dos 10 dias. O que acontece se eu deixar passar os 10 dias? O governo só vai considerar a data que eu inseri no sistema. Então, esses 10 dias que ficou para trás, né, quem vai ter que arcar é o empregador. Esse 50% da jornada que o empregador vai continuar pagando, vai incidir sobre ele as verbas normais, tá? Agora, a parte que cabe ao governo, ela é em cima do valor que o empregado teria direito na situação de seguro-desemprego. Como é que é feito o cálculo de seguro-desemprego? Pois bem, o cálculo de seguro-desemprego considera a média, 80% da média dos 3 últimos salários, né? Então, na hora que for fazer esse cálculo, o governo vai considerar a média dos 80% e vai pagar para o empregado essa diferença até o teto do seguro-desemprego hoje, que é 1.803,13. Então, o trabalhador, aqueles que tiverem perda, vai ser uma perda mínima a se considerar, né, a MP anterior, que previa a redução, a suspensão total, né? Sem salário, sem qualquer tipo de ajuda. Então, a gente sabe sim que vai haver situações em que haverá perda, sobretudo para aquele trabalhador que ganha mais que 3 salários mínimos, mas a nossa consciência nesse momento é a seguinte: temos que manter o emprego, né? Então, melhor algo do que nada, né? Antigamente, nessa outra medida, foi muito comentado também aí uma situação que saiu na mídia, que é o artigo 486 da CLT, a possibilidade do empregador mandar embora e depois atribuir essa culpa ao poder público, né, porque promoveu o isolamento social. Só que isso é uma situação que nós já fomos questionados, nós não orientamos pelo seguinte: a gente sabe que é uma situação a nível mundial, a pandemia a nível mundial, a determinação é da OMS para criar o isolamento social. Então, a gente vai brigar contra uma situação que é mundial, né? Seria uma exceção se fosse um caso isolado, como nós tivemos aí há muitos anos atrás, em que fecharam, por exemplo, os bingos, né? Aí aquelas empresas, sim, poderiam ter entrado com uma ação pedindo ali uma indenização por perda da possibilidade, da oportunidade de trabalho, né? Mas esse caso não, porque é uma coisa a nível mundial. Então, o governo vai ter inúmeros argumentos para se defender dessas ações, né? Porque temos aí uma questão de calamidade pública que me abre muitos precedentes, né? E que me possibilita tomar algumas decisões que nem sempre vai agradar a todos, né? Mas a gente, quando pensa numa situação como essa, temos que olhar a coletividade. A coletividade vai sempre prevalecer sobre o direito individual aqui. Então, é por isso que a coisa está sendo feita dessa maneira e a gente tem que ter essa consciência, né? Então, a redução é basicamente isso. Reduz salário, reduz proporcionalmente o horário e salário. Então, não posso deixar o meu empregado trabalhar o dia inteiro e pagar para ele a metade, considerando que o governo vai pagar outra metade. E aí eu queria apontar uma situação que está me chegando muito esses dias, sobretudo na área rural. Veja bem, lá dentro do meu sítio, eu continuo tendo a produção igual, o que foi plantado vai ser colhido, ou seja, antes de tudo isso acontecer, eu já estava lá, com tudo pronto, né? Com tudo em plena produção, em pleno funcionamento. E aí agora vem uma medida dessa que fala, não, vamos reduzir a jornada dele, reduz o salário, está tudo certo. O governo arca com a outra parte. E aí o produtor tem me perguntado com muita frequência, mas o que eu vou fazer? Porque o trabalho lá dentro segue sendo o mesmo. E o máximo aí, o que me aumentou nesses dias é porque, além de tudo,
como a gente está nessa situação de impossibilidade até de dar destinação para muitas dessas coisas, está aí o movimento pela doação, né, que o sindicato também tem procurado apoiar, mas a gente também precisa ir do olhar do poder público, porque a gente tem que entender que tudo que foi plantado ali teve uma mão de obra, teve um custo, enfim. Então, questões que a gente vai se aprofundar mais lá na frente, já o sindicato também está envolvido nisso, junto com os produtores que levantaram a causa, né, mas a nossa questão aqui, o nosso foco é o trabalhador. Então, eu preciso desse trabalhador lá dentro. Aí me perguntaram esses dias, escuta, mas eu posso deixar ele trabalhando 15 dias na jornada integral dele e os outros 15 ele fica em casa? E eu faço a redução de 50%, mas ele trabalha 15 e descansa 15. Pois bem, a lei, infelizmente, ela não abarca todas as possibilidades, né? Então, chegou muitas questões assim que eu confesso, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir atrás, porque é informação muito atual, né? Nós, em direito, nós temos uma máxima que é, né? Aquilo que não está no mundo jurídico não existe, né? Aquilo que não está na lei não existe, não há crime sem lei anterior que o defina, mas algo mais ou menos assim, né? Então, a partir do momento que a lei não me fala, olha, você não pode, no meu entendimento, pode. Mas vocês têm que entender nesse momento o seguinte, como é uma situação tão nova, né? A gente não sabe quais as consequências disso lá na frente. Então, qual que é a nossa orientação sempre? Tudo que se fizer, faça documentado. Tudo que se fizer, peça anuência do seu empregado. Por quê? Porque lá na frente, essa situação de hoje, tenho plena certeza que vai ser analisada com muita calma, com muita cautela e com muita paciência, no sentido de que todo mundo vai se lembrar dessa pandemia, do impacto que ela trouxe na nossa sociedade, para tantos e tantas empresas, né, desde o pequeno até o grande, né? Então, eu também não acredito que a mão da justiça vá ser tão pesada, porque o que a gente precisa hoje? A gente precisa pegar uma medida provisória e adequar ela à nossa situação. E ela só nos diz isso, eu posso reduzir nesses percentuais e logo a suspensão, que eu também vou entrar, que é um tema que a gente também vai tratar com bastante né? Porque nós temos que entender o seguinte, né? Tanto na redução quanto na suspensão, pode haver um prejuízo, claro que pequeno, mas no caso do nosso empregador, né, pequeno para o empregado, do ponto de vista do empregado, por quê? Porque ele vai ter o salário dele, de certo modo, pago pelo governo, né? Mas o que está acontecendo também? Tem empregado que está reclamando, mas por que o meu colega vai ficar lá afastado na casa dele e vai receber e eu tenho que continuar trabalhando? Né? Então, a gente tem esses questionamentos também, né? Então, o que a gente tem orientado? Tenta criar uma estratégia dentro da sua empresa que não desagrade também o seu trabalhador, que não gere uma situação angustiante para aquele que vai ficar trabalhando, né? Se for o caso, põe uma turma num mês, a outra no outro, né? E tenta adequar isso à sua necessidade. Depois a gente vai explicar como é que vai fazer essa adequação, né? Porque cada caso é um caso, a gente vai ter que estudar cada caso individualmente. Mas vamos documentar tudo, mas absolutamente tudo. Tudo que for feito, vamos documentar o porquê que foi feito. Né? Todos os acordos que saem daqui do sindicato a gente coloca. Que em razão da pandemia, a situação possível hoje é essa, né? Explicamos ao empregado, né? Falamos para ele que o objetivo é manter o contrato de trabalho. Então, ninguém quer ficar desempregado. Tem empregado que está pedindo para o empregador deixar trabalhando mesmo sem receber. Tamanha a situação, porque o trabalhador rural também tem uma peculiaridade, né? Ele mora dentro do sítio, né? Então, muitos trabalhadores têm aí água, luz, né? Tem a própria moradia, né? Então, eles também estão desesperados. Então, para nós, que haja uma possibilidade de fazer essas reduções de jornada, de garantir um salário, né? Para o empregador também é uma maneira de manter a sua atividade, certo? Então, no caso da redução, é isso, né? Observar que seja sempre proporcional a redução do salário com a redução do horário. Tem empregadores que estão me perguntando o seguinte, mas olha, eu vou reduzir a jornada dele de 50%, mas vai chegar o Dia das Mães aí, vai aumentar minha safra, e se eu precisar dele a mais, o que eu faço? Olha, a lei também não previu essa situação. Então, qual que tem sido a nossa orientação? Faz acordo de compensação de horas. É assim, eu parto do princípio que a gente não está aqui para causar prejuízo para o trabalhador. Nós somos empregadores, nós queremos agir dentro da legalidade, né? Então, vamos documentar tudo que tiver que ser feito, né? Na redução do contrato, se houver essa necessidade desse trabalho extra,
Nós temos aí a possibilidade de contratar, mas é difícil falar em contratação num período desse, né? Mas nós temos aí o contrato de trabalho intermitente, que é aquela possibilidade do empregador chamar o trabalhador só quando necessita e pagar realmente só os dias que ele necessitar. Mas tudo isso tem que ser analisado com muita cautela, porque se eu já tenho o meu trabalhador lá, eu vou chamar alguém de fora e vou deixar o meu suspenso para o governo arcar com isso. A gente também tem que ter essa consciência e esse bom senso, né? De não também extrapolar ali uma fonte que está vindo para ajudar esse país, né? Então, se cada um tiver esse bom senso na utilização até desse recurso, que é nosso, tá? Porque a riqueza quem produz é o país, é a população, é os trabalhadores, e o governo só administra essas riquezas, né? Mas nós temos que ter essa cautela também nessa utilização, né? Usar com bom senso, até para que não haja também uma consequência maior por tudo isso, tá? Porque agora a gente vai entrar na questão da redução, da suspensão do contrato de trabalho. E quando a gente fala da suspensão, é suspensão total. Tá? O governo me deu a possibilidade de, na redução da jornada, ser de 30 até 90 dias. Então, de 30 a 90 dias, eu posso reduzir a jornada do meu trabalhador. Tá? Eu posso trabalhar com ele com a jornada reduzida. Né? E o governo vai arcar com esse percentual do salário dele, a base de cálculo é o seguro-desemprego, como eu já disse. Mas entenda o seguinte, eu vou reduzir esse trabalho, eu vou reduzir esse salário, né? Mas esse empregado também vai ter estabilidade a partir desse momento, porque é uma contrapartida, né? Imagina que eu já vou ter uma redução da minha jornada de trabalho, do meu salário de algum modo, né? Algumas perdas de direito, porque, claro, como é pago a título de seguro-desemprego, em cima desse valor pago, não tem fundo de garantia, não tem INSS, né? Tem aí uma discussão se vai ser computado férias, se não vai, né? O 13º a gente sabe que não vai, enfim, isso tudo é questão jurisprudencial. Quando a gente fala em jurisprudência, são uma série de decisões, assim, iguaizinhas, que vão saindo sobre cada assunto que surge na justiça. Né? Então, essas decisões elas vão se tornando uniformes e acabam sendo aplicadas na maioria dos casos. Tá? Então, são coisas que ainda podem acontecer. A gente não sabe se vão ou não acontecer, né? Mas a gente sabe que, a partir do momento que eu reduzo o contrato, que eu reduzo a jornada de trabalho, que eu reduzo o salário, ele vai ter estabilidade. Se eu reduzir a jornada em 30 dias, ele vai ter estabilidade dos 30 durante e dos 30 depois. 90, ele vai ter a estabilidade dos 90 dias da redução e dos 90 depois. Me dá um total de 180 dias. E aí o produtor me levantou uma questão que, olha, eu não tinha pensado. Ele falou para mim assim, escuta, mas tá, eu faço a redução de 90 dias. E aí, de repente, daqui 90 dias, eu não consigo reerguer minha empresa. Como é que eu faço com esse trabalhador? Eu não vou poder mandar ele embora. E não pode mandar embora, entendeu? Então tem que ter essa consciência também. Que se a sua situação após esse período de redução, não te permitir a demissão, não te permitir a continuação da atividade dessa mão de obra, esse empregado vai ser estável e vai ter uma indenização para pagar para ele por mandar ele embora dentro dessa estabilidade, que é algo que não se tem divulgado muito na mídia, mas tem que tomar cuidado, porque vai ter uma indenização para se pagar por essa estabilidade. Então, a gente tem que ter muita cautela nessas questões. Mas entrando aí, novamente, resgatando aí o assunto suspensão. Como é que é a suspensão de contrato? Na suspensão, contrária à redução que é 90, na suspensão eu só tenho 60 dias para suspender o contrato de trabalho. O que significa isso? Significa que durante 60 dias esse trabalhador vai ficar lá na casa dele e eu não vou poder usar essa mão de obra, nem teletrabalho, nem office, nem, vem cá só um pouquinho porque eu estou precisando de você e eu te pago a parte, porque isso é fraude. Né? E o Ministério Público do Trabalho vai estar muito pendente dessas situações. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Se é para suspender, suspende, fique em casa. Né? Eu entendo o seguinte, essa medida provisória, quando ela foi criada, eu sempre procurei orientar ela de cima para baixo. Como assim? Me explica, doutora. Veja bem, temos aí um grupo de risco, que são os maiores de 60 anos, né? Pessoas que têm doenças crônicas, né? Eu entendo que algumas doenças, realmente, a gente tem que afastar essa pessoa, né? E começo por eles, tá? Então, o que eu vou suspender? Os maiores de 60 anos, os que estão em grupos de risco, a mãe que está amamentando, a mãe que acabou
de voltar de licença maternidade, o meu empregado que estava em auxílio-doença e acabou de retornar, né? Eu entendo que são mais essas pessoas que estão aí, como é que a gente pode dizer, numa situação mais expostas, né? Eu entendo que elas têm que ser as primeiras a ser afastadas. Mas antes mesmo dessa medida provisória 936, nós já havíamos sentado com o Sindicato dos Trabalhadores, que foi dia 27 de março, e dia 1º saiu a 936, e conversado com eles o seguinte: olha, eu estou com o meu produtor lá, não vende, tudo que tem está parado, nós tivemos aí que criar um projeto do sindicato sair, ajudando a escoar essas mercadorias, e fizemos aí via WhatsApp, esse programa de sair entregando cestas e vendendo aquilo que dava para recuperar um pouco do que foi gasto. Enfim, tivemos aí o sindicato inteiro, uma força-tarefa, a nossa agrônoma Juliana, o nosso presidente, o pessoal movendo céus para conseguir ajudar esses produtores, né? Mas, enfim, o que acontece nessa situação toda? Nós também, chega um momento que a gente fica sem meios, né, para estar ajudando o produtor, né, porque o próprio governo não nos dá muitas possibilidades. Então, com base nisso, nós sentamos e conversamos com o Sindicato dos Trabalhadores e dissemos a eles: olha, o que a gente faz agora, né? Porque eu estou precisando de menos mão de obra em algumas propriedades, nas outras eu preciso da mão de obra em tempo integral. E aí veio uma série de propostas, a possibilidade de parcelamento de férias, de parcelar a rescisão de contrato, daqueles que tiver que mandar embora, né? Outra situação, é difícil para orientar alguém vamos alegar o força maior para fazer uma rescisão, que é o artigo 501 da CLT. Olha, para você alegar uma força maior de uma pandemia que está acontecendo há pouco mais de um mês, você vai ter que comprovar também na justiça, mas espera aí, o empregador não assume o risco da atividade? Como é que em um mês eu fiquei sem condição nenhuma de arcar com a rescisão de contrato do meu trabalhador? Então, são todas questões que a gente tem que levantar, porque a gente sabe que lá no futuro o empregador pode ser questionado quanto a isso, né? Um mês, será que me é suficiente para mandar embora e dizer que eu não tenho dinheiro para pagar? Então, a gente tem que ter essa cautela. Por isso que a nossa orientação hoje tem sido no sentido: vamos manter os contratos de trabalho? Olha, você pode reduzir, você pode suspender. Suspendendo por 2 meses, ele vai ficar lá na casa dele, não pode ser chamado, mas são 2 meses que o governo vai estar pagando para ele esse salário, tá? Então, não precisa ser exatamente 2 meses, pode ser só 30 dias, né? Posso suspender uma parte e reduzir a outra. Enfim, a coisa está bastante flexível nesse sentido, tá? Então, a suspensão se resume a isso: deixar ele em casa e o governo que vai pagar para ele. Não vou ter nenhum gasto com o empregado nesse período. Mas e os benefícios? Veja bem, os benefícios têm que ser mantidos. Se ele tem um convênio médico, se ele tem até a questão da cesta básica, né? Tem que ser mantido. A única coisa que a gente sabe que pode ser tirado nesse momento é o Vale Transporte, porque se ele está suspenso, não justifica o pagamento do Vale Transporte. A moradia, então, nem se fala, né? Ele está morando lá nesse momento que ele mais precisa, é onde mais ele tem que ficar morando mesmo, né? Agora, a questão da alimentação também está sendo discutido, se tem que manter ou não o pagamento dessa alimentação, né? Mas, enfim, isso tudo são coisas que a gente, na dúvida, a gente sempre fala: olha, podendo, faz, paga, né? Se não quiser reduzir ou não quiser suspender, conseguir manter esse empregado e tiver a possibilidade da férias coletiva, dê férias coletivas, né? Se tiver como adiantar as férias daquele que ia vencer lá na frente, adiante. Se precisar deixar ele em casa e falar para ele assim: olha, eu vou pagar para você o salário esse mês, mas eu vou bater do seu 13º, faça, né? Em último caso, façamos a demissão. Em último caso, porque o nosso objetivo aqui não é fazer demissões, o nosso objetivo é manter esses contratos de trabalho. Vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Tem alguma coisa, Douglas? Nossos funcionários recebem R$ 1.280 por mês. Podemos reduzir? Pode sim, pode reduzir a jornada de trabalho em 50%. Considera o seguinte: a jornada de trabalho aí, 44 horas semanais, 220 horas mensais, né? Isso é Constituição Federal, ninguém pode exceder essa jornada, tá? Então, 8 horas de trabalho. Posso reduzir em metade, em 50%, e reduzir o salário. Esses outros 50%, quem que vai arcar? O governo. É que vai entrar com essa diferença. E esse valor, como ele virá a título de seguro-desemprego, nele não incide INSS, não incide fundo de garantia, o empregador também vai pagar fundo de garantia e INSS somente sobre o valor que ele estiver pagando para o empregado, porque a parte que caberá ao governo não vai ter nenhuma incidência, certo? Mais alguma pergunta?
Então, é basicamente isso, tá? Então, o nosso objetivo aqui foi tentar esclarecer, aportar um pouco de informação para vocês, né? Nós estamos abertos, nossos canais, o Sindicato Rural de Mogi das Cruzes tem procurado se empenhar muito para ajudar nossos produtores, a nossa diretoria é muito atuante, né? E nós tentamos levar todos os pleitos que nos chegam à Federação da Agricultura, a doutora Maria Lúcia, que é uma pessoa que nos ajuda muito. Então, assim, nós, tudo que podemos fazer para estar ajudando essa classe, a gente faz. A gente pede também para que nos tragam aí todas as suas dúvidas, todas as suas angústias, né, para que possamos juntos encontrar uma saída. A gente sabe que esse momento é muito difícil, ninguém se prepara para uma situação dessa, como eu já disse no início, a gente se prepara para inúmeras coisas, menos para uma pandemia, né, que faz todo mundo fechar, que cria um isolamento social, que antes aquilo que não era importante passou a ser, porque hoje a gente pode parar e olhar, né, mas isso também é uma oportunidade muito grande de mudar nossos conceitos, de pensar num futuro diferente, de se programar de um modo diferente, porque até então a gente se programava para coisas muito usuais, né? Agora a gente também tem que estar um pouco preparado para essas situações de guerra, né? E saber quais os recursos que eu vou ter se isso acontecer no futuro alguma vez, lá na frente, se vier acontecer novamente. Nossa informação para ser passada hoje era essa. Tem também a questão aqui do benefício emergencial, esse de R$ 600, que eu vou falar, vou só pontuar brevemente para a gente já encerrar, porque é uma questão que me perguntaram. E, bom, em relação a ele, nada impede que o produtor rural, né, aquele que realmente não atingiu aquela renda de R$ 28.000, possa aceder. Tá? Em algum caso, algum agricultor em 2018, né, não atingiu a renda de R$ 28.559,70, ele pode sim se cadastrar lá no site da Caixa Econômica, né, que é o auxilio.caixa.gov.br, né, preencher lá a autodeclaração, né, e esperar a análise para ver se ele tem ou não direito a esse benefício. Tá? Essa ajuda de R$ 600, ela é realmente para quem estava assim em situação de microempresário, de autônomo, de individual, né? Para quem não oferiu por pessoa na família a renda mensal de 522,50 per capita, que a gente fala, né, por pessoa, ou a renda total familiar de 3.135. Então, se não preencheu esses requisitos, tanto o nosso produtor, pequeno agricultor, aquele agricultor familiar, a pessoa física, as esposas dos agricultores, né? Se não atingiram essa renda familiar, tá? Aí sim pode tentar esse benefício e não custa nada ir lá e se cadastrar e ver se tem ou não direito a isso. O que tínhamos para hoje é isso. Esperamos de algum modo ter aportado a vocês alguma informação. Nós estamos abertos através dos nossos canais, do nosso Facebook, do WhatsApp, temos aí um WhatsApp só do jurídico do Sindicato Rural. Nossos agradecimentos à nossa diretoria, a Marli e ao Douglas aqui, que foi de grande ajuda para nós. E eu queria aqui terminar com uma frase que o nosso amigo Douglas aqui me passou da Bíblia, que ele retirou da Bíblia, que eu achei muito legal, que é toda a diversidade é um convite para a criatividade. Eu acho que a gente tem que lançar esse olhar sobre o que está acontecendo hoje e buscar aí sermos criativos, saber que tudo isso vai passar, que nós estamos aqui com vocês, que mais que nunca todos os sindicatos têm que se unir, têm que ser voz e tem que dar a voz de vocês, aonde quer que seja, para conseguir de algum modo ajudar vocês nessa. Muito obrigada e boa noite a todos.